Nesse vídeo eu tenho uma missão, eu tenho um compromisso com você. Eu vou fazer você aumentar suas vendas de uma forma prática e direta, executando mesmo. Vou compartilhar aqui com vocês o meu material, que eu acho que vai ficar de uma forma mais fácil para vocês entenderem tudo que a gente vai trazer aqui para vocês nesse vídeo. Então, como eu falei, eu vou aumentar as suas vendas de uma forma simples e prática e não vou aumentar as suas vendas de uma forma aleatória, de uma forma que você vai fazer isso uma vez e não vai fazer mais. É realmente de uma forma organizada, de uma forma estruturada e de uma forma que você consegue escalar fazendo desse jeito. Então fica até o final que você vai entender o porquê que é tão simples e tão prático e muitas vezes você não está executando aí. E para quem que eu tô falando? Para quem que é esse meu compromisso, essa minha missão de fazer vender de uma forma prática e direta? É para você que vende produto físico e ainda não conseguiu entender o jogo do online, entender o jogo do digital para realmente ter resultado. Para você que ainda não vende produto físico, mas quer vender. E é para todo tipo de produto, gente, que possa vender no digital. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para você. Vendo bolsa, dá certo. Vendo roupas, peças infantis, dá certo. Moda praia, dá certo. Calçado, vela aromatizante, suplemento, bijuteria, roupa, personalizados, lingerie, maquiagem, óculos, relógio, brinquedos. Trouxe alguns nichos aqui para vocês de produtos que você possa vender no digital, vender no online. Tem vários outros, mas só para você se identificar e ver que se você vende qualquer um desses produtos ou outros produtos físicos que você consiga enviar para as pessoas, você está no lugar certo. Então eu vou te mostrar como vender e escalar de forma certa, e de uma forma prática dentro do digital. Mas será que esse mercado não está saturado demais? Tem muita gente vendendo na internet? Gente, eu trouxe estudos para vocês. Não é achismo meu, tá? Então, de acordo com estudos, a gente vê o crescimento e o quanto que esse continua sendo o futuro. Então, um artigo aqui de Stanford diz que nos Estados Unidos os gastos de e-commerce dobraram de 2007 para 2017. 2007 para 2017. Isso foi antes da pandemia. Vocês sabem muito bem o quanto que depois da pandemia a necessidade de estar online. Mas desde 2007, isso já vem sendo analisado e percebido que o futuro era esse. Então, o rompimento maior, foi com a pandemia em 2020, mas desde 2007 já tem esse crescimento, já tem esse foco. Então, de 2007 a 2017, 10% das vendas totais no varejo, o foco, o gasto é no online. Então, isso bem antes de quando veio o boom, do online. E aí, agora, Ana, como que tá? Segundo a fonte da Shopify, que é a maior plataforma de e-commerce do Brasil, as vendas de e-commerce global vão chegar de 6,42 trilhões em 2025 e vai crescer para 7,89 trilhões em 2028. Então, é muito claro que o futuro está aí. Tem muita gente vendendo? Tem, mas tem muita gente comprando. E esse é o futuro. As pessoas num clique, elas vão lá e compram. Elas não precisam gastar tempo, gastar dinheiro com estacionamento, e rodando em lojas e lojas. Se ela se identificou com você, se identificou com o seu produto, se identificou com a sua oferta, ela vai comprar de você. Então, esse é o futuro. E os estudos mostram isso nitidamente pra gente. Então, fica nítido que investindo online, você vai aumentar o alcance, porque as pessoas, potenciais clientes que você pode ter, não precisa estar só ali do seu lado, só ali na sua bolha. Pode estar no Brasil inteiro e no mundo. Então, quantas pessoas abrem esse mercado? Quando você vende no online, é totalmente diferente, o seu alcance é totalmente diferente do alcance que você tem ali no presencial. Então você aumenta muito o seu alcance. Você reduz a dependência de loja física ou visita presencial, que é algo que as pessoas estão evitando hoje, Mesmo que tenha muitas lojas físicas e muitas dão o retorno, um bom retorno, as pessoas muitas vezes querem a facilidade, a agilidade naquele momento e tá na tela do celular. As pessoas gastam muito e muito tempo no celular hoje, que é onde o seu cliente está e é onde você precisa estar para fazer vender.
E também o online te permite escalar muito mais rápido e te ajuda a chegar, né, a atingir metas muito maiores do que você já, às vezes, sonhou. Eu tenho uma meta pessoal aqui pra vocês. Tenho uma meta pessoal. Eu quero te ajudar a dobrar o seu faturamento. E assim, trazendo essa metodologia, esse exemplo prático que eu vou trazer aqui pra vocês, você mantendo esse padrão, mantendo essa metodologia e fazendo isso todos os dias, eu tenho certeza que daqui a um tempo, até trouxe aqui, ó, é lógico que você não vai dobrar na primeira semana, no primeiro mês. É um processo. Mas você fazendo isso continuamente na disciplina, você vai dobrar o seu faturamento com esse exemplo que eu vou te passar agora, bem prático, tá? Então, trouxe aqui, não depende só de mim ou do meu plano, você precisa executar. Mas você executando continuamente, tendo ali a disciplina e fazendo acontecer, pode ter certeza que você vai dobrar o seu faturamento. E se eu conseguir, você também consegue. Então, por que eu tô falando isso? Eu não tô falando isso de uma forma aleatória. Isso que eu vou passar para vocês, essas estratégias, essas ações, foram ações que nós tomamos na Navilas Acessórios, que eu executei e tive resultado. E eu trouxe aqui nitidamente para vocês. Isso aqui é o nosso gráfico do nosso RP, onde a gente tem aqui alguns dados do nosso, eu trouxe aqui do nosso ano de 2023. Porque foi o ano que a gente teve um boom muito grande, né? E depois a gente foi mantendo, mas a gente teve um boom muito grande. E aí, em fevereiro de 2023, nós tivemos um faturamento de R$ 28.444,46. E em novembro, simplesmente 9 meses depois, nós quintuplicamos o nosso faturamento. Quintuplicamos, gente, 5 vezes mais em 9 meses. 500% em 9 meses. Então, em novembro, nós chegamos no faturamento de R$ 152.094,24. Então, aqui, ó, fica nítido para vocês, ó, a gente estava numa crescente, alguns meses vão caindo. E aí, quando chegou em 2023, em fevereiro, a gente teve esse faturamento de 28, fomos crescendo, os meses um pouco mais baixos, mas a gente estava numa crescente. E aí chegamos em novembro com esse faturamento, 5 vezes mais do que o mês de fevereiro, tá? Então, em 9 meses, nós quintuplicamos. Beleza, Ana, o que você fez? São pequenas ações, é continuidade, é estratégia. E tudo isso a gente mostra o passo a passo, o caminho das pedras para que você tenha resultados assim, dentro do nosso curso Prática de Vendas. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Mas antes, né, só mostrando aqui para vocês essa diferença, né, essa crescente. Essas fotos aqui, ó, vocês podem até ver, eu sempre posto com a data. Essas fotos são todas de envios. Tinha outros, né, mas eu precisava de selecionar alguns, de envios do nosso mês de fevereiro. E olha a diferença, ó, voltando para vocês perceberem a diferença. Em novembro de 2023, foi essa diferença. Vocês veem que não é a diferença somente na quantidade, mas tem todo um por trás, né? E tudo isso também a gente traz dentro do nosso curso Prática de Vendas, porque a venda não é só o produto, a venda é um todo, são várias estratégias, e todas as estratégias a gente fala dentro do curso, exemplifica para vocês, então vocês veem a diferença em uma foto e em outra. Em 9 meses, nós quintuplicamos o nosso faturamento? Sim, mas nós mudamos muito também. Nós procuramos essas mudanças, nós executamos. A minha meta pessoal com vocês é de vocês dobrarem, e é exatamente isso, ó. As ações são várias, mas essa ação que eu vou trazer para vocês é uma das ações que a gente executou, que foi muito importante para que a gente saísse disso para isso, tá? E dentro desse processo, gente, trazendo para vocês, né, como eu falei, não é só a venda em si, por exemplo, o branding aqui que a gente mudou, como a gente vai ofertar o nosso produto também mudou para a gente chegar nesse resultado, a nossa estrutura também mudou. Por que eu falei com vocês que quando eu vou trazer para vocês aumentarem as vendas, eu vou trazer de uma forma estruturada, pensando em organização, pensando em escala, é que eu quero que vocês cheguem nesse ponto aqui, ó, nessa diferença, com a estrutura, com a organização. E foi algo que a gente teve que passar assim, com a roda girando. A gente teve que fazer essas mudanças, essa estruturação, essa organização, com o nosso negócio girando. Então, como que é melhor para você? Como que você tem melhores resultados? É quando você faz isso de uma forma planejada.
Comigo aconteceu, foi difícil, mas aconteceu. Se você fizer de uma forma planejada, o seu resultado pode ser ainda melhor, né? A facilidade de você chegar naquele objetivo é muito maior quando você está mais estruturado. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Então, ó, como a nossa estrutura vai melhorando, né? Isso aqui é no inicinho de 2019, eu acho, e aqui a gente foi melhorando a nossa estrutura. Então, para que você consiga, né, ter melhores resultados, tudo conversa. Não é simplesmente a venda, é a estrutura que você tem, é a organização que você traz para o seu negócio, é como você organiza o seu negócio, tanto fisicamente quanto em sistemas, por exemplo. Então, tudo isso faz você chegar no seu resultado. E eu quero trazer, né, para vocês um exemplo prático do que fez a gente chegar nesse resultado. Mas aqui, contando um pouquinho da história para vocês, esse é um processo que a gente veio fazendo, né, veio executando e melhorando. E aí, quando eu trago para vocês a importância de toda uma estruturação, né, eu vou trazer para vocês uma ação de vendas, mas a nossa venda precisou ser alinhada, precisou ser executada junto com outras transformações, com outras ações. Então, por exemplo, eu tô trazendo a parte de estrutura aqui para vocês. A gente estava nesse período aqui vendendo bastante, a gente tinha estruturado, por exemplo, o site e tudo mais, mas chegou num ponto que a gente não tinha estrutura física para conseguir crescer o quanto que a gente poderia, para conseguir dar conta da demanda que a gente tinha e onde a gente queria chegar. Então, a gente tinha as ações de venda, estava tendo resultado, mas a gente precisa dar um passo a mais. Como eu trouxe aqui para vocês também, a diferença, né, de brand, de tudo isso, a oferta conversa com tudo, não é só o produto. É como você faz, é como você oferta, é como as pessoas veem o seu produto. E esse crescimento precisou dessa mudança de branding aqui também. E da mesma forma, como a gente tinha uma estrutura, essa parte aqui, a gente tinha essa estrutura nesse momento aqui. E pra gente chegar neste ponto de novembro, nós precisamos dar outros passos, nós precisamos estruturar. E aí foi quando a gente... isso aqui é mais um ponto que era um descanso nosso, que a gente trabalhava loucamente, mas era um pouquinho antes desse outro processo aqui, mais pro final, mais pra parte de 2023. Mas a gente entendeu que tudo conversa entre si, não é só o produto, não é só a oferta, é a estrutura também em si. E aí, eu e o Gustavo, meu marido e sócio, né, a gente estava entendendo que a gente precisava dar um passo a mais. Que a gente precisava mostrar para as pessoas e ter essa estrutura para realmente ter o resultado, para realmente escalar. E aí a gente percebeu a questão do branding e ao mesmo tempo a gente entendeu a questão da estrutura física. Foi quando em agosto de 2023, então no meio desse período aqui, aqui estávamos em fevereiro e aqui em novembro, em agosto nós decidimos fazer uma mudança de espaço também. Então a gente sentou, conversamos, né? Falei, Gustavo, a gente precisa mudar. A gente estava precisando contratar mais pessoas, porque a gente não estava dando conta da demanda. As pessoas queriam comprar e a gente não estava conseguindo produzir a quantidade. Então a gente precisava contratar mais pessoas. Nesse ambiente aqui não cabia, a gente só tinha essa salinha, era um quarto. Pra vocês terem noção, esse espaço aqui é uma casa no fundo da casa dos meus pais. E aí a gente usava um dos quartos, né, como uma sala de produção. E aí a gente estava com mais ou menos 6 ou 7 pessoas dentro de um quarto produzindo. E a gente precisava contratar mais pessoas, não tinha espaço para isso e a gente estava travando o nosso crescimento por conta disso. Então a gente entendeu que além de estruturar o nosso negócio em relação à organização de sistema, essas coisas, a gente precisava também estruturar o nosso espaço físico. A gente precisava deixar o nosso negócio crescer. Então, o que aconteceu? A gente estava entendendo que estávamos com demanda, estávamos precisando vender, porque as pessoas queriam comprar, e a gente não estava conseguindo atender essa demanda. Muito por conta de pessoas, de estrutura física também. Então, a gente sentou, eu e o Gustavo, meu marido e sócio, nós sentamos e começamos a analisar tudo que estava acontecendo. Então a gente, em reunião, analisando tudo, nós começamos a pensar, beleza, chegamos até aqui, estamos tendo demanda, a gente não pode travar o crescimento da empresa. Nesse momento dá muito medo, mas a gente entendeu que a gente precisava ser forte e corajosos
para que a gente conseguisse realmente atender aquela demanda e ter os resultados que a gente sempre quis. Então, analisando, a gente tinha duas opções. A gente precisava de mais espaço, a gente precisava de mais pessoas para fazer parte da nossa equipe, para a gente conseguir entregar o que o público estava esperando, conseguir atender a demanda que a gente tinha. Nesse momento a gente estava nesse espaço, esse espaço aqui em todas essas fotos é uma casa no fundo da casa dos meus pais, onde a gente começou a produzir lá, né? Começou a ter o nosso espaço físico lá e depois começamos a produzir, então esse é um processo aqui. E aqui a gente estava com essa estrutura onde a gente já tinha a nossa fábrica e a gente, em um quarto, era a nossa produção dessa casa, era a nossa produção, e aí a gente tinha em torno de 5 ou 6 pessoas na produção e não cabiam mais pessoas, que eram 5, 6 pessoas dentro de um quarto produzindo o dia todo. Então a gente entendeu que precisávamos dar um passo a mais, precisávamos de uma estrutura maior. E aí nesse ponto, a gente sentados, alinhando, a gente entendeu que a gente tinha 2 caminhos. Ou a gente pegava esse espaço que a gente tinha e fazia uma obra ali, né, tentando ampliar um pouco a casa, tinha um espaço, um quintal no fundo da casa, então a gente pensou em ampliar esse espaço para conseguir ter mais pessoas trabalhando aí, lá pra gente atender essa demanda, ou a gente mudaria para um outro lugar. E aí, a princípio, o nosso foco foi fazer essa obra, ampliar o nosso espaço. Então, nós começamos a fazer essa busca, né? Procuramos uma arquiteta que fez uma análise pra gente, começou a fazer um projeto. E aí, quando a gente começou a fazer esse projeto na nossa mente, né? Na nossa cabeça, sem pensar, analisar e metrificar, na nossa cabeça era muito mais fácil, a gente já tinha um espaço, era muito mais fácil eu simplesmente ampliar. Eu ia fazer um telhadão lá e ter um espaço onde as pessoas teriam, né, mais área para poder trabalhar. E a gente começou a fazer esse projeto, nem pensamos na possibilidade de mudar. Era uma possibilidade também, na verdade a gente pensou, só que na nossa cabeça era nítido que o melhor caminho era fazer a obra e aumentar ali onde a gente já estava. Começamos então a fazer esse processo e quando o projeto foi ganhando corpo, né? A gente entendeu que seria super inviável fazer uma obra como essa. A gente teria que mudar todo o espaço, e era, mesmo sendo a casa dos meus pais, né? A gente alugava aquela casa, a gente teria que mudar tudo, e depois para devolver a casa para os meus pais eu teria que voltar. Só que era uma obra que seria necessária muito grande. A gente teria que mudar muito a estrutura da casa. Então a gente entendeu que não fazia sentido ir lá ter aquele custo todo, que se um dia eu precisasse sair dali, precisasse crescer, eu ia ter que voltar, então eu ia ter que fazer outra obra para voltar com o espaço. Então nós entendemos que não era viável essa possibilidade e começamos então a procurar um novo lugar e foi, gente, um custo pra gente conseguir um outro lugar. A gente rodou, procuramos em vários lugares, a gente queria nessa mesma região, porque era onde eu morava, onde os meus pais moram, então seria mais fácil, a gente já estava acostumado ali, só que a gente não achava. Os lugares a gente não achava, não era do jeito que a gente queria, eram os lugares muito picadinhos e esse era um problema que a gente já tinha nesse espaço, né? Então a gente queria um espaço amplo, onde a gente conseguisse organizar da forma que seria necessário pra gente. Então não adiantava eu ir num lugar que tivesse um bom valor, mas que seria um monte de lugar, um monte de quartinhos picados. Eu precisava de um lugar amplo, onde eu conseguisse, né, estruturar ali da forma que fosse necessário pra gente. Por exemplo, uma produção grande, um espaço grande de estoque, um espaço para deixar as peças prontas, né, um espaço de expedição. Então a gente precisava desse espaço. E rodando. Acho que foi mais de um mês assim, rodando, procurando na região. Nós encontramos então o lugar que nos atenderia. Antes disso, só essa foto aqui para vocês verem a cada passo que a gente passa. Isso aqui é o primeiro, vocês veem que tá menos estruturado do que é aqui atrás, né? Foi a primeira intervenção no espaço, né? Onde a gente trabalhava loucamente, nessa época que era eu sozinha e o Gustavo me ajudava muito também, meus pais, meu irmão, mas era eu sozinha e o Gustavo nas horas vagas, porque ele tinha um outro trabalho. E aí eu deixava assim, a gente trabalhava tanto que a gente ficava morto, madrugadas e madrugadas trabalhando, e aí a gente deixava um colchãozinho pra dar aquele cochilinho. Então eu quis trazer isso aqui só pra mostrar pra vocês o real. E conseguimos então, depois de muita luta, conseguimos o espaço ideal que estamos lá até hoje. Um espaço muito maior, um espaço muito estruturado e exatamente como a gente queria, a gente precisava, que era um espaço livre, totalmente livre, que a gente conseguiria ali organizar da forma que a gente precisasse.
né, estruturando, separando ambientes, exatamente como a gente precisasse. Então, esse foi o nosso espaço encontrado e depois de um tempo conseguimos então estruturar tudo da forma que a gente sempre quis, sempre sonhou, trazendo um novo branding. Olha como que conversa essa foto com esses resultados, que foi o que a gente quis trazer. Não adiantava eu mudar para esse espaço, eu ter esse branding e continuar com esse branding. Tudo tem que conversar entre si. Então, o resultado, esse resultado, foi um conjunto de ações. Entende que são várias, é uma estruturação para que a gente chegue no resultado final? E não é que seja difícil, eu não estou trazendo um bicho de 7 cabeças, não. Eu estou trazendo que é um passo a passo. E tudo isso a gente vai falar dentro do nosso curso Prática de Vendas. Mas a gente tem que entender que realmente é um passo a passo. Que tem um processo de vendas e tem um processo por trás que estrutura tudo para acontecer. Então, esse resultado aqui é através também dessa estruturação aqui. Isso aqui é o dia que a gente pegou as nossas chaves, né? Assinamos o contrato e pegamos a chave do nosso novo espaço. E aqui já é o dia da nossa inauguração, onde a gente fez uma festa de inauguração, foram várias pessoas, foi uma festa muito bacana. E assim, gente, o espaço ficou maravilhoso. Todo mundo que chega lá fala, nossa, como que tá lindo, como que é estruturado, como que é bem organizado, bem distribuído. Então a gente fez um espaço muito bacana, que fez com que a Ana Vilas conseguisse se estruturar de verdade e escalar de verdade, tendo os resultados que a gente tem hoje. Então, se eu conseguir, vocês conseguem também, porque eu comecei da mesma forma que vocês. Então, é um passo a passo mesmo, é o caminho das pedras que a gente vai seguindo, né, para chegar em resultados assim. E aí eu quero aproveitar e desmistificar com vocês alguns pontos que muitas pessoas trazem para essa parte do digital, da venda online. Muita gente acha que vender pelo WhatsApp não é vender online. Vender online é só se eu tiver um site. Não, gente, que fique claro, se você vende no WhatsApp, você já vende online. Você só precisa estruturar. Não necessariamente você precisa ter um site. Você pode ter um site que você consegue escalar, mas, por exemplo, você não precisa começar a vender online tendo um site. Se você nem tem a demanda, não tem necessidade de você ter um site. Até a gente vender em torno de 40 mil reais, não, foi um pouco menos, eu acho que uns 15 mil reais, a gente só vendia por site, só pelo WhatsApp. A gente não vendia por site. A gente foi criar o nosso site, eu vendo desde 2016. A gente foi criar o nosso site em julho de 2020. Então, assim, foi um longo tempo vendendo pelo WhatsApp. E tá tudo certo. Então, se você já vende no WhatsApp, você já vende online. Agora, você precisa estruturar para ter resultado de verdade, para conseguir escalar, para ter demanda e daqui a pouco você criar o seu site, tá? O fiado, gente, vai desmistificando mais um ponto. O fiado vai desvalorizar o seu negócio, vai desvalorizar a sua empresa. E por que eu tô trazendo isso? Muita gente acaba vendendo fiado, isso também aconteceu comigo, vendi durante anos e anos o fiado, porque a gente quer vender, a gente precisa vender. Então a gente vai deixando que as pessoas ditem as regras, mas para você crescer de verdade, para você escalar de verdade, para você ter o resultado que você quer, você não pode deixar o maior fator da sua empresa na mão de outras pessoas, que é o dinheiro. Não adianta você vender e ficar sem caixa, porque você precisa repor o que você vendeu. Então eu sei que não é fácil, porque eu também passei por isso, e esse rompimento do fiado acaba trazendo um resultado muito ruim pra gente. Mas se você está começando agora, já dita essas regras, traz várias condições de pagamento para o seu cliente, para que você não caia em tentação e faça fiado. Mas se você já vende fiado, vem trazendo essa mudança aos poucos e criando essa nova regra, essa nova visão para você profissionalizar o seu negócio e você ditar as regras do seu negócio e não o cliente ditar a regra do seu negócio, porque você vai ser travado por conta disso. Então, mais um ponto importante para você que vende fiado aí. E mais um ponto é que 100 é sempre 100. O que significa isso, Ana? Você ter 100 reais em produto, você só vai conseguir ter um resultado baseado nesses 100 reais em produtos. Ana, eu faço markup 5. Nossa, ótimo, 100 reais vai virar 500. Sobre markup, vamos falar bem sobre isso dentro do nosso curso Prática de Vendas, tá? Mas na hora de precificar o seu produto, né, você vai ter ali uma base. Então a base vai ser a partir do quê?
do valor que você tem em produtos. Então não adianta você querer vender 10 mil reais se você multiplica por 3 o seu produto e você tem 500 reais em produto. Então se eu tenho 500 reais e multiplico por 3 é 1.500, eu não vou conseguir vender 10 mil reais. Então que fique nítido que você precisa plantar para colher. Você precisa investir para ter o resultado. O dinheiro precisa ser fluido. Isso tem que estar na nossa mentalidade empreendedora, tá? Então o 100 é sempre 100, é exatamente você ter essa noção, ter essa percepção de que você precisa colocar dinheiro para voltar dinheiro. Se você não investir, se você não reinvestir, se você não plantar, você não vai colher. Então, você precisa ter isso em mente para que você realmente tenha os resultados que você quer. Quando a gente fez a nossa mudança, a gente precisou investir uma grana alta para fazer essa mudança em estrutura, para mudar de lugar, para deixar o ambiente com aquele branding que a gente queria. Mas qual que era a nossa visão? Beleza, eu vou investir ali e eu vou ter resultado. E foi o que aconteceu. Ficou nítido isso, né? Foi o que aconteceu, porque a gente trouxe essa percepção, a gente trouxe esse crescimento, e aí, executando com outras coisas, né, colocando em prática outras ações, a gente foi e conseguiu chegar no resultado que a gente queria. Mas a gente precisa plantar para colher. E aí agora, partindo do princípio que você vai atrás da venda, né? Que você não fica ali sentada, parada, esperando a sua cliente querer comprar, que você executa, que você vai lá e quer o resultado, vamos trazer para você agora o exemplo que eu trouxe, que eu falei que você vai aumentar, dobrar as suas vendas, que é a minha meta pessoal com você, que você vai dobrar as suas vendas a partir dessa ação aqui. Porém, essa ação tem que ser feita continuamente, tá? E aí, vamos lá, gente, uma coisa bem prática e simples e que a grande maioria das pessoas não fazem. As pessoas, Ana, eu posto todo dia e não vendo. Mas você precisa procurar, você precisa postar também, precisa. De uma forma constante. É ainda melhor para você ter resultado. Mas você precisa executar ações atrás do seu cliente. Você precisa entender que você tem que fazer o seu cliente querer comprar também. E isso está dentro dessa ação que eu vou trazer aqui para vocês. Para você dobrar o seu faturamento, tá? Então, se você executar, pode ter certeza que executar continuamente, daqui a um tempo você vai dobrar o seu faturamento. Então, vamos ao exemplo prático, a ação prática que você vai executar para dobrar o seu faturamento. Primeira coisa, você vai pegar e vai listar seus clientes atuais. As suas clientes que estão comprando com você e também as clientes que não compram. Então lista tudo isso, coloca nome, telefone e a última compra que a pessoa fez. Pode, se você tiver também, né, coloca ali qual que é o ticket médio dela, qual que é o valor da última compra, para você ter uma noção ali de com quem que você está falando, qual que é o investimento que a pessoa vai fazer, o quanto que ela vai querer gastar com você, tá? Muitas vezes não vai subir tanto de acordo com a venda que ela fez na última vez. Então, a última compra dela foi de 100 reais. Ela não vai do nada comprar 500 reais com você. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas a possibilidade maior é que ela continue comprando mais ou menos esse valor, tá? Então, faça essa lista aí. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai fazer essa lista com 20 clientes, tá? 20 clientes. Pode ser as que já compram, as que não compram. Você vai separar 20 clientes. Dessas 20, 10 delas, você vai ligar para ela. Ligação, não é mensagem, não é WhatsApp, é ligação. Você vai ligar, ofertando, trazendo alguma campanha, trazendo alguma oferta, fazendo lembrar de você, perguntando feedback, o que ela achou da peça, da última compra dela, se ela gostou, se ela não gostou, se tá tudo certinho, se ela tá precisando de alguma coisa. Enfim, é uma forma de você, né, trazer ela de volta. E as outras 10 clientes, você vai mandar mensagem no WhatsApp, fazendo essa mesma oferta, mas por mensagem. 10 por ligação e 10 por mensagem, beleza? E aí você vai anotar tudo. Essa pessoa eu fiz ligação, essa pessoa eu fiz mensagem, que dia que eu mandei, que horas que eu mandei. Então você vai fazer essa listinha, anotando, tendo tudo ali bem claro pra você, tá? E aí você vai descobrir a sua taxa de conversão. O que seria isso, Ana? Beleza, para 10 pessoas eu fiz ligação, tantas compraram. Para as outras 10 que eu fiz a mensagem, que eu mandei a mensagem, tantas compraram. Então, qual foi a maior taxa de conversão? Normalmente, tá? Normalmente, a ligação tem uma taxa de conversão maior. Porque você tem uma conexão muito maior com o cliente. E venda é conexão. Pessoas querem comprar de pessoas. Então, normalmente a ligação tem mais taxa de conversão. Mas você vai executar isso para ver para o seu negócio o que é melhor. Ana, tive uma taxa de conversão maior na ligação. Ótimo. Então você sabe que a partir de agora, para você ter melhores resultados, você vai fazer essa lista e vai fazer ligações para as pessoas.
tá? Ótimo. No contato com essas pessoas, tanto na ligação quanto na mensagem, você vai passar por 3 etapas, tá? Você vai levar a campanha, mas você vai passar por 3 etapas. A primeira etapa é gerar conexão, chamada de rapport também. A conexão é o quê? Você não vai chegar para a pessoa já ligar, aqui, eu quero vender para você. Você vai gerar conexão, trazer algum assunto que conecte você a essa pessoa. Pode ser o que for, gente. Pode ser o dia ensolarado, pode ser sobre filhos, pode ser sobre uma roupa, sobre uma tendência, sobre qualquer coisa. Você vai trazer essa conexão, porque você não vai vir como a pessoa que quer só vender para a pessoa. Você quer entender, você quer conversar, você quer bater um papo, tá? Então a primeira etapa é você gerar uma conexão com essa pessoa. A segunda etapa é você quebrar objeções. Então, o que seria isso? Você que já vende, né, ou você que ainda vai começar a vender, procure lá no Google, no ChatGPT, quais que são as objeções das clientes. Você que já vende, você já tem ali mais ou menos o que normalmente as clientes perguntam, por que normalmente as clientes não compram, quem não compra de você, por que ela não compra. Então, você já tem ali mais ou menos as objeções que essas clientes têm de vocês. Agora, você que ainda não vende, procura ali no seu nicho qual que normalmente é a objeção dessas pessoas. E aí, na hora que você for conversar com a pessoa, e trazer, já vindo, né, puxando a parte da venda, você vai já quebrar essas objeções. Então, vamos trazer aqui um exemplo. O caro. Então, você já vai trazer para a pessoa agregando valor ali no seu produto. Para ela não achar que é caro. Ela vai entender que o valor ali está relacionado ao que você vai entregar. Em outro lugar é mais barato, mas a pessoa entrega de qualquer embalagem. Eu vou te entregar numa embalagem maravilhosa, de presente, que vai trazer muito mais assim, visão, vai trazer muito mais valor para aquele produto. Ou a pessoa não usa, você vai trazer onde ela pode usar, como ela pode usar, o quanto aquilo ali que você está vendendo para ela, que você vai ofertar ali pra ela, vai trazer de resultado pra ela, vai deixar ela mais bonita, se for o caso de acessórios, vai trazer uma autoestima pra ela. Então você já vai quebrando essas objeções na conversa, para que você não espere conversar e no final a pessoa falar, não quero por causa disso. Então você já tem uma noção ali de objeções, então você vai quebrando essas objeções durante a conversa. E no final, a terceira etapa é a gente oferecer o produto certo para a pessoa certa. Então não adianta, por exemplo, eu tenho uma cliente, vou trazer no nosso nicho de acessórios, tem uma cliente que ela só usa prata. Aí eu vou ofertar ali para ela um produto que eu tô ali na promoção, que é só um mix no dourado. Não é o produto certo para ela. Então por isso a importância também de você entender qual foi a última compra do seu cliente, por exemplo. Tá? Mas vamos trazer um outro exemplo. Eu tô mandando mensagem para uma cliente que é lá do Nordeste. Então, tô falando com ela que eu tenho um frete fixo aqui de tantos reais, mas é para a região sul, é para a região sudeste. Não faz sentido. Então, a oferta tem que ser para a pessoa certa. O que eu falo de oferecer o produto certo para a pessoa certa, não necessariamente é o produto, a peça, a lingerie que eu estou vendendo, a bolsa que eu estou vendendo, mas a oferta certa para a pessoa certa. Então, a terceira etapa, né, a terceira e última etapa, é esse fechamento oferecendo esse produto certo ou a oferta certa para a pessoa correta. E como que você vai finalizar? Beleza, ofereci e tal, a pessoa, alguma vai comprar, outra não, e você vai finalizar essa conversa pedindo indicações. Vocês lembram que eu comentei sobre alcance? Isso aqui de indicação aumenta tanto o seu alcance, e você precisa colocar no seu negócio, todas as vezes que você for fazer oferta para alguém, fazer alguma venda, você vai pedir indicação. Se a pessoa gosta do seu produto, se ela gosta de como você oferece, se ela gosta do seu atendimento, muita gente traz essas indicações para vocês. E pensa, muito melhor do que você procurar uma nova pessoa que ainda não conhece a sua marca, é você vir por indicação. Você entrar em contato com uma pessoa onde aquela amiga, aquela pessoa que é parente, veio de indicação para você. Então, assim, é muito mais assertiva essa venda quando vem de indicação. Então, a cada uma dessas clientes que você vai entrar em contato, você vai pedir indicação. Então, pensa, entrei em contato com essas 20, cada uma me deu 3 indicações, de 20 clientes você passou para 60 clientes. Vocês têm noção do que é isso? Como que é o alcance disso? A importância disso? Então a indicação é um ponto muito importante na hora de você finalizar essa venda ativa, tá? E aí trazendo assim bem visível para vocês. 3 pessoas aqui que você vai conversar.
Quando você pedir indicação, você vai para 9 pessoas. A cada uma dessas pessoas aqui, quando você pedir indicação, vai para... Vocês entendem? É exponencial. É exponencial. A indicação é muito importante. Então, além de você vender para aquela pessoa, a chance de você vender para outras mais é muito grande. Porque você tá vindo trazendo um contato quentíssimo, né? Um lead que a gente chama quentíssimo. Vocês vão saber o que é isso dentro do nosso curso. Você vai trazer um lead quentíssimo para você, onde a assertividade de venda é ainda maior, porque você está trazendo indicação. A pessoa vai te indicar quem gosta de acessório, no caso se for isso, quem vai confiar ali na indicação dela. Então é uma pessoa próxima, ela não vai indicar uma pessoa aleatória. Então peça indicação, porque você vai ter uma escala muito grande na hora das suas vendas, tá? Então com isso, se você começa a semana com 20 contatos, logo você terá, na outra semana você terá 60, na outra semana você vai ter 180 e assim por diante. Pensa, isso aqui ó, em 3 semanas, de 20 você vai para 60, de 60 em 2 semanas, né? Na primeira semana você vai entrar em contato com 20. Na segunda você já tem 60 números. Na terceira semana você já tem 180 números. Se você colocar uma taxa de conversão ali de metade, com certeza você já dobrou o seu faturamento. Entende que a venda é prática, é uma coisa direta, só que a gente precisa ter isso na nossa mente, a gente precisa ter isso claro, e é isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, e é isso que eu vou trazer pra vocês dentro do Prática de Vendas. É algo claro, é um passo a passo que se você executar, você vai ter resultado. Então esse é o poder da venda ativa. E é exatamente esse método que a gente traz dentro do nosso curso. É exatamente isso que a gente quer deixar claro para você, é um passo a passo e direto ao ponto, é o caminho das pedras para que você tenha o resultado que você tanto quer, para que você dobre o seu faturamento. E aí dentro do nosso curso, né, a gente tem várias fases, que é o que a gente precisa fazer. Tem as ações de venda? Ótimo, tem as ações de venda, que essa ação que eu acabei de passar para vocês, se você executar, você vai dobrar o seu faturamento, você vai aumentar muito as suas vendas. Mas tem um passo a passo. Lembra que eu trouxe para vocês da importância que teve a estruturação do nosso negócio no quesito físico, né? Da nossa mudança de fábrica para o nosso crescimento? Então é isso que a gente traz dentro do método. Só que de uma forma bem direta, de um caminho bem direto. Então a primeira fase do nosso curso a gente fala sobre o início da jornada. Aquela base teórica ali, bem direta ao ponto, que você realmente precisa saber para executar, para que você faça da forma certa, para que você não comece de qualquer jeito e depois tenha que ficar mudando a roda, mudando o pneu, trocando o pneu do carro com o carro girando, sabe? Então, na nossa primeira fase do curso, essa parte inicial, teórica e base, para que você realmente cresça com estrutura. Na segunda fase, a gente vai, vocês entendem que é uma linha, né? Uma cronologia. Na segunda fase, a gente pega essa parte de estrutura, a base ali que você precisa ter de tudo, né, dentro do seu negócio. Depois vamos para a parte de oferta. Como que a gente vai ofertar? Vários insights, várias estratégias para vocês aplicarem de forma direta e ter resultado de forma direta, ofertando da melhor forma possível. O poder da comunicação. Quando eu trouxe para vocês a nossa mudança de espaço, não adiantava, por exemplo, eu mudar um espaço e ir para um espaço maravilhoso e continuar com o branding que a gente tinha antes. A comunicação tem que ser uma só. A gente tem que unificar tudo. O resultado vem de uma comunicação assertiva. E isso a gente fala também dentro do nosso curso. Então, na hora do conteúdo, na hora de mandar uma mensagem, na hora de entregar uma caixinha, na hora de fazer fotos, no ambiente que você mostra. Então, tudo isso está dentro do poder de comunicação. E isso a gente vai trazer de uma forma bem direta também dentro do nosso curso. A parte 5, né, a fase 5 do nosso curso é o jogo da venda, é como fazer a venda. Essa parte de venda ativa que eu trouxe para vocês, esse método é uma das ações que você pode fazer para ter o resultado, mas são várias ações, várias estratégias dentro do jogo de venda, né, nessa fase 5 do nosso curso, para que você tenha resultado de verdade. E no final, a gente chega na parte de escala, para você realmente conseguir ali, ó, escalar o seu negócio, vender automaticamente, né, através de um e-commerce, através de marketplace, como ficar melhor para você, mas trazer essa escala, esse crescimento aí que não tem limite. E Ana, será que é para mim? Mas será que eu vou saber? E aí eu trouxe várias coisas que a gente vai escutando durante esse processo, né, do será que? Nana, não tenho tempo. Ai, mas eu não tenho tempo, eu não consigo. Gente, tempo é prioridade.
E eu sei que o tempo é muito precioso. Não adianta eu trazer aqui pra vocês um curso de 1000 aulas, de 1000 horas de aulas, falando com vocês que eu vou trazer algo muito estruturado, que não sei o que, para que vocês não consigam fazer. O nosso curso chama exatamente Prática de Vendas, porque eu quero trazer tudo na prática para vocês. O que vocês vão aprender aqui é algo direto ao ponto. A teoria que a gente vai ter é a teoria base para que vocês consigam executar. Mas o nosso foco é na execução, é na ação, é a prática que vai fazer você ter resultado. Então, se você tiver como priorizar o seu negócio, é você parar um pouco por dia, estudar um pouco por dia e ir executando. E você fazer isso, ao invés de querer fazer o curso inteiro para depois executar, você vai sentindo a vontade de querer aprender mais. E aí, essa é a nossa metodologia. Eu não quero que você tenha que aprender 1 milhão de coisas para depois executar. A cada aula a gente vai trazendo a prática. Porque é nesse sentido que você vai aprendendo e colocando em prática e vendo o resultado, é que você vai empolgando e querendo colocar ali a sua energia no estudo, a sua energia em aprender, no conhecimento, para executar e ter resultado. E aí você não precisa parar tudo para estudar para depois executar, e sim ir fazendo, ir crescendo, ir evoluindo, tá? Mais uma coisa que as pessoas falam: ai, Ana, mas eu não consigo, isso não é para mim. É pra você sim. Se você tá aqui acompanhando, tá com o celular na mão, acompanhando a gente aqui, vendo esse vídeo, você tem um celular, você já consegue. É só você querer aprender, e é algo prático. Esse exercício que eu trouxe para vocês executarem, ter o resultado e dobrar o faturamento de vocês, é um exercício prático, e é exatamente essa praticidade, esse ponto, ponto direto, ir direto ao que interessa, é o que a gente traz dentro do nosso curso. Então, se você tem um celular, você tem acesso à internet e você quer ter resultado vendendo produto físico no online, é para você, tá? E mais um ponto é que, Ana, eu não quero ter tanto trabalho. Aí sim não é para você. Eu não tô trazendo aqui pra vocês fórmula mágica. Eu não tô trazendo aqui pra vocês, é só fazer isso aqui que você vai executar e você vai ter aquele resultado que eu tive, tá, gente? 5 vezes mais. Não foi fácil. Eu tive muito trabalho. Mas se você seguir o passo a passo, você vai chegar no resultado. Então não é pra você se você não quer ter trabalho. É um trabalho que precisa ser executado, que precisa ser estudado e depois praticado para que você chegue no resultado que você tanto quer. Então é justamente isso que o curso chama Prática de Vendas, né? Nada de teoria infinita. Não quero trazer aquele curso gigantesco para que vocês fiquem horas e horas e horas e não tenham resultado direto ali naquilo que vocês estão aprendendo, tá? Então, se você tem, é o que eu resumi para vocês, né? Se vocês têm um celular, você consegue sim executar e fazer acontecer. Agora, se você não quer ter trabalho, quer ficar só na Netflix e caindo vendas, o pessoal traz muito isso, né? Só coloca ali o robozinho pra trabalhar pra você e o dinheiro vai caindo. Gente, se fosse tão fácil assim, não tinha tanto brasileiro endividado. Era só colocar o robozinho pra trabalhar e rodar e sentar pra ver Netflix e o dinheiro tava caindo na conta, né? Então, a gente sabe muito bem que não é isso. O curso é pra quem quer crescer de verdade, mas procurando conhecimento, estudando e praticando, colocando a mão na massa para fazer acontecer, tá? E, além do curso, Ana, quero fazer parte da sua turma Prática de Vendas, porque eu quero vender de verdade, eu quero fazer um negócio organizado, eu quero ter o resultado. E aí eu vou entrar, e o que mais eu poderia ter além do curso se eu entrar na sua turma? Além do curso, gente, a gente vai ter um grupo exclusivo de alunos no WhatsApp, onde a gente manda alguns recados, algumas informações importantes. Teremos também encontros semanais ao vivo comigo. Então, toda semana, em horário determinado, a gente vai ter encontros com toda a nossa turma, onde a gente vai ter praticamente uma mentoria, né? Lá a gente vai trazer alguns assuntos, vamos conversando, tirando a dúvida de vocês, conversando sobre um negócio, algo específico, e uma pessoa ir aprendendo com a outra. Então, esse encontro semanal. E aí, só deixando claro um ponto aqui pra vocês, que esses nossos encontros ao vivo são por tempo limitado, tá? A gente entende que vai chegar num ponto, né, que o nosso curso vai crescer muito, e aí não tem como manter esse tipo de conteúdo, esse tipo de suporte, porque
acaba sendo muitas pessoas. Então, se você tá vendo isso nesse vídeo, vendo essa informação nesse vídeo, é porque você ainda pode aproveitar esses encontros, que é um momento de muito networking, de muita troca, a gente aprende com as pessoas e além disso a gente pode responder exatamente a sua dúvida, né? Porque dentro do nosso curso a gente tem também o nosso suporte, tá? Dentro de cada aula você pode colocar ali a sua pergunta, a gente vai te dando suporte, mas é sobre o assunto em si, né? Dentro do nosso encontro semanal, a gente pode falar de um assunto específico do seu negócio, dependendo do que for aparecendo, né, nesses encontros da nossa turma e tudo mais. Então é algo muito poderoso, tá? Mas é por tempo limitado. Mas se você tá vendo, você pode aproveitar essa oportunidade aí. E para finalizar com chave de ouro, porque eu tenho certeza que vocês vão amar isso, que vai fazer total diferença também no seu resultado. Como eu falei, o resultado não é só a venda, é uma estruturação, é uma organização e a gente fala muito sobre isso no curso. Nós vamos liberar para vocês que entrarem no nosso curso 1 ano de acesso gratuito ao nosso sistema de gestão LASB. O sistema, gente, pensa num sistema prático, intuitivo, direto ao ponto e que tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Real. Tô falando sério. E eu vou mostrar isso pra vocês nitidamente. Eu vou trazer aqui, abrir o nosso sistema pra vocês e mostrar tudo que vocês vão encontrar dentro desse sistema. Que vocês vão ter acesso gratuito por um ano seguido. Você vai ter acesso gratuito a esse sistema. E eu vou compartilhar aqui com vocês. E tudo que tem lá dentro, gente, cadastro financeiro, dashboard, vou mostrar tudo pra vocês. A página principal aqui, que é o nosso dashboard, onde mostra um resumo de todo o seu negócio. Você pode ver aqui, ó, que você consegue ver as vendas em determinado período. Então, quero ver as vendas em 30 dias. Aqui eu não cadastrei nenhuma venda, não cadastrei nenhum cliente, então por isso que tá tudo zerado. Mas aqui aparece pra você qual o seu faturamento, né, as suas vendas em 30 dias. Aparece pra você o seu ticket médio, então você não precisa ficar calculando pra saber quanto que tá ali a média de valor que o seu cliente tá comprando. Você consegue ver quantos clientes você tem cadastrado e quando você clica aqui, ó, eu não tenho nenhum cliente aqui cadastrado, mas quando você clica, você consegue ver todos os clientes. O lucro que você tem nesse período, porque você vai cadastrar todos os dados do seu negócio aqui, ó, dentro dessa parte de configuração. Você consegue ver o faturamento, todo o seu faturamento. Você consegue ver quantos produtos você tem cadastrado. Você consegue ver os produtos que estão com baixo estoque, para que você tenha ali a atenção para conseguir, né, fazer nova compra. Você consegue ver os clientes inativos, clientes que estão comprando não compram há muito tempo. Lembra que eu comentei sobre a ação e entrar em contato com um cliente que não compra há muito tempo, ou que ainda não comprou, só tem cadastro? Então, você vai ter todos esses dados aqui. Você vai ter os novos clientes do mês. Você vai ter quando você tá na sua meta, então você consegue colocar qual meta que você quer do mês. E aí você vai vendo a porcentagem que você tá ali ou não na sua meta. E aí você vai melhorando, né? Aqui é um gráfico que vai aparecer, como eu não tenho nada cadastrado, não aparece. Mas, por exemplo, a sua evolução de vendas. Lembra quando eu mostrei pra vocês a nossa evolução, cada mês, o quanto que a gente tava vendendo? Isso aqui fica nítido pra vocês, do mesmo jeito que tava aquele nosso gráfico lá. E a mesma coisa, a sua diferença de um gráfico com a diferença de receitas e despesas. Mostrando ali, bem visual pra vocês, onde que vocês têm que melhorar, né? Se a despesa tá muito alta, se a receita tá muito baixa. E aí consegue ver nos últimos 6 meses esses dois dados, tá? Aqui também aparece nitidamente para vocês os produtos mais vendidos, ou seja, esses produtos você não pode deixar zerar no seu estoque. E aí, muitas vezes, gente, eu percebi, acontecia muito comigo, a questão de ir muito pelo feeling. Aí eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. A gente não tem que ter achismo no nosso negócio, gente. Não tem que ter achismo. Tem que ter número, tem que ter métrica. Muitas vezes acontecia com a gente de tipo assim, esse produto aqui tá vendendo muito. Porque eu vi alguns pedidos que estavam com aqueles produtos. Mas quando a gente colocava ali o quanto de produto que a gente já tinha colocado no estoque e o tempo que demorou para sair, não estava vendendo muito. Nem estava na nossa curva A, que são os produtos mais vendidos. Então a gente tem a curva ABC, né, que vamos falar sobre isso muito dentro do nosso curso também. Mas nem estava na nossa curva A. Então a gente tem que ter métrica, não pode ser pelo achismo. E o sistema é exatamente isso, é isso que ele vai te mostrar. Os números que você precisa saber para realmente fazer o seu negócio estar no caminho certo, né? E aí agora eu vou passar com vocês aqui um pouquinho de tudo que a gente tem dentro desse sistema muito completo e direto. Vocês podem ver que, assim, é algo muito dinâmico, é algo muito direto, sem aquele tanto de informação, as informações do dashboard, né? E aquele painel principal onde você vai ver o básico de tudo. O básico do que você precisa ter de informação ali todos os dias. E aí, se você quiser analisar
mais a fundo cada um desses dados, né? Você consegue ir vendo aqui dentro do nosso menu aqui, né? Antes de passar por cada um desse menu, vou mostrar aqui para vocês as configurações. Então, por exemplo, quais dados que o dashboard vai mostrar? Vai vir de acordo com o que você cadastrar aqui no menu, né? Então, por exemplo, as vendas vai vir de acordo com o que você for cadastrando aqui dentro do menu de vendas. Mas as configurações, antes de você colocar qualquer coisa dentro do seu sistema, você vai configurar alguns pontos que vai ser de acordo com o seu negócio. Então, você consegue configurar tudo do seu negócio para que os números, as métricas venham bem direitinho, bem certas para você. Então, dentro da configuração aqui no nosso sistema, você faz configuração de várias coisas. Então, vamos a cada passo aqui. Eu trouxe para você sobre o markup, né? Que é o valor, o fator multiplicador que você vai colocar na hora da sua precificação. Então, dentro do nosso curso tem a aula de precificação, a gente vai falar sobre markup. E aí você vai definir ali qual markup você vai usar para precificar os seus produtos, de acordo com o seu custo de produto, de acordo com os outros custos que você tem dentro do seu negócio. E aí você vai colocar aqui um markup para já executar dentro do seu sistema. E aí quando você configurar isso tudo, né, na hora de cadastrar um novo produto, já vai vir ali para você qual valor que você vai colocar naquele produto, uma sugestão, de acordo com essa configuração que você fez aqui inicialmente, tá? Então você pode colocar, vou colocar um markup 3, vou colocar um markup 2. A média de mercado, gente, é em torno de 2,5 ou 2, tá? Mas assim, dentro do curso a gente vai falar mais sobre isso. Tem outros pontos também. Mas vamos supor, vou colocar o markup 2. Inatividade do cliente. Em todos os pontos, gente, tem essa interrogação que explica certinho o que seria, tá? Então, por exemplo, no markup, se você encostar um mouse na interrogação, mostra aqui pra vocês, ó. Define um multiplicador padrão para calcular o preço de venda. Por exemplo, se o seu custo é de R$100 e o markup é 2, o preço sugerido para a venda será 200, entendeu? Então, é um multiplicador para facilitar na hora de você precificar o seu produto para vender, tá? E aí a mesma coisa aqui, ó, todos os dados, tá vendo? Todos eles têm essa interrogação onde você consegue entender o que você vai configurar ali. Então, por exemplo, inatividade do cliente, falando em dias. O que seria isso? Define após quantos dias sem comprar um cliente será considerado inativo. Deixe 0 para desativar essa funcionalidade. Então, eu não quero que me avise quando o cliente estiver inativo. Deixa lá que eu vou olhando depois quando que ele deixou de comprar. Você deixa 0. Agora, normalmente os meus clientes compram uma vez por mês. Então, eu vou colocar aqui 30 dias. Depois que der 30 dias da última compra do cliente, o sistema vai te notificar, entrar em contato com tal pessoa, porque tem mais de 30 dias que ela não compra. E aí você vai fazer o quê? Que a gente fez da ação lá pra você dobrar o seu faturamento, né? Entrar em contato com essa pessoa pra falar o que ela tá achando dos produtos, falar que você tem novidades, que você trouxe reposição, e aí você vai, só elevando, né, as suas vendas aí. Outra configuração, lembrete pós-compra, também em dias. O que é isso? A pessoa, a gente precisa fazer um pós, né? Um pós-atendimento, um pós-venda. Então, vou configurar aqui, depois de 15 dias que a pessoa comprou comigo, eu vou mandar uma mensagem para ela, perguntando o que ela achou do produto, se estava tudo certo, se ela gostou. Então, o sistema também te dá essa notificação. Gente, pensa o quanto que isso é valioso. Sério, o quanto que isso é valioso. Isso traz resultado de verdade, tá? Porque a gente vai querendo só vender para outras pessoas, acha que é só postar conteúdo, mas tem outras estratégias que precisam ser feitas junto com a postagem, né, com os conteúdos, que vão fazer você ter resultado, tá? E aí trazer também, lembra que lá no dashboard estava falando para falar quando estava com o estoque baixo? Aqui eu vou colocar um valor. Então, por exemplo, eu quero que o sistema me avise lá no dashboard quando um produto estiver só com um no estoque, para eu não deixar ele zerar. Ou quando o produto estiver com 3 no estoque. Então, eu vou configurar aqui, 3 unidades. 3 unidades. Então, todas as vezes que algum produto cadastrado tiver com só 3 unidades no sistema, no meu estoque, o sistema vai me notificar para eu já fazer a compra com o meu fornecedor e não deixar o meu estoque zerar. Isso aqui, principalmente os produtos da curva A, tá? Não podem ficar zerados, que é uma luta nossa dentro da Navilas Acessórios, porque os produtos de curva A têm uma saída muito rápida. Então, a gente tem que produzir toda semana praticamente. Então, é algo muito importante, tá? E isso influencia diretamente no seu faturamento do mês. Outra configuração aqui, gente, follow-up automático. O que seria isso, né? Configure quando as tarefas devem ser criadas automaticamente. Então, o que seria isso? O follow-up dias após a primeira compra. Então, os avisos que o sistema vai te dar para você entrar em contato com o seu cliente.
tá? Então eu quero um follow-up, quero entrar em contato com o meu cliente depois que ele fizer a primeira compra dele. Então eu coloco aqui depois de quantos dias. Então ele fez a primeira compra, entreguei. Depois de uma semana eu quero entrar em contato com ele para saber o feedback dele. Coloco aqui 7 dias, tá? Pós-compra, para saber a qualidade, para saber o que a pessoa achou, né? Depois de quantos dias? Coloco aqui 15 dias do pós-venda. Pós-venda para marketing. Aqui é para saber qualidade. Aqui para marketing, para fazer alguma outra campanha, para tentar fazer uma outra venda de algum outro produto similar que a pessoa comprou. Ela comprou essa chokerzinha aqui, aí depois de tantos dias eu vou oferecer para ela a pulseira que combina com a choker. Então, alguma estratégia de marketing. Quero ser avisado depois de quanto tempo? Então, vou pedir pro sistema me falar depois de 10 dias que a pessoa comprou, tá? Você consegue também, gente, dentro do cadastro do seu cliente, você vai colocar a data de aniversário dele. E aí é uma campanha muito importante que faz converter, tá? Você vai colocar aqui, por exemplo, eu quero que me avise o aniversário do meu cliente um dia antes. Então, o que você vai fazer? O aniversário da pessoa é amanhã. Então, um dia antes o sistema vai te avisar, amanhã tal cliente tá fazendo aniversário. Você já vai programar ali uma mensagem, deixa pronta. No outro dia, bem cedo, você manda a mensagem para ela, trazendo uma oferta ali para ela aproveitar no dia do aniversário dela. Então, é uma campanha muito importante também que converte muito, tá? E recuperação de cliente, dias de inatividade. Lembra que eu comentei com vocês? A pessoa, normalmente, o seu público compra com 30 dias. Já tem 40 dias que a pessoa não compra. Então eu preciso ser avisada que essa pessoa passou do prazo dela de compra ali, para que eu entre em contato com ela e não perca aquela cliente. Então você consegue também colocar essa notificação aí para aparecer para você, tá? Dentro do nosso sistema também você consegue cadastrar os dados da sua empresa, todos os dados, vamos lá, logo da sua empresa, você consegue colocar, vocês vão ver depois que vocês conseguem gerar um catálogo com os produtos, com valores e tal, de tudo que você tem no estoque para mandar para sua cliente. E aí se você colocar, cadastrar sua logo, lá no catálogo vai aparecer sua logo. Então é uma forma de personalizar o seu catálogo, personalizar o seu sistema também. Você coloca todos os dados, da sua empresa aqui, então isso é muito importante, que fica tudo bem organizado. E observação no catálogo. Comentei com vocês, que você consegue gerar um catálogo, mandar, então são 3 modelos diferentes de catálogo, muito lindo, gente, vocês vão ver. E aí, vocês conseguem colocar aqui também alguma observação para aparecer nesse catálogo. Então, vou clicar na interrogação para vocês entenderem. O texto que vai aparecer no rodapé do catálogo de produtos exportados. Use para aviso, condição de venda ou informação importante. Então você vai conseguir gerar esse catálogo. O catálogo vai vir com a sua logo, as fotos dos produtos que você tem, com os valores. E às vezes, se você quiser colocar alguma informação importante, você consegue colocar. Quando você configura aqui, fica essas informações lá no rodapé do seu catálogo, tá? Gente, uma coisa muito completa. Vocês estão vendo que é muito completo, assim, não tem o que falar sobre. Você consegue aqui também configurar as formas de pagamento que você vai aceitar. Você consegue configurar categorias de produto, por exemplo, dentro do nosso site, a gente trabalha com várias categorias de anéis, brincos, colares, pulseiras, tornozeleiras, suprimentos. Então aqui você consegue cadastrar as categorias que você quer. Trabalho com sapatos, com roupas. Vou colocar a categoria de blusa, de short, de calça, de vestido, de macacão, tá? E categorias financeiras. O nosso sistema também, ele calcula toda a parte financeira do seu negócio. Então você consegue colocar, por exemplo, as categorias aluguel, água, luz, internet, todas essas categorias você vai cadastrar aqui, ó. Então você coloca, por exemplo, aluguel. Qual que é o tipo dessa categoria? De saída, você está pagando aluguel, certo? E aí você salva a categoria. Acho que aqui não vai dar, porque eu não tenho nada salvo nesse sistema, Forma de pagamento, nome, cartão de crédito. Gente, vocês podem ver que é algo muito prático. É só você ir seguindo o passo a passo mesmo. Cartão de crédito. É o tipo de cartão. Prazo de recebimento, 2 dias. Desconto, não tem desconto. Vou colocar taxa? Vou dividir? Qual a taxa que eu vou cobrar? Ou eu vou pegar essa taxa para mim? E tudo isso você consegue cadastrar aqui dentro. Mesma coisa, trazer para vocês categoria. Então eu vou fazer a categoria de anéis, por exemplo. Vou lá e salvo a minha categoria de anéis, tá? Então tudo isso você consegue, antes de você começar a colocar dados no negócio, você configura, configuração básica e que vai te mostrar tudo, Vai acrescer em todos os outros pontos. Então você faz essa categoria básica para depois começar a executar. E aí vou passar um pouquinho com vocês em cada um desses pontos aqui. Compra de produtos. Você vai fazer a compra lá no seu fornecedor, você vai cadastrar
tudo aqui certinho, gente. Então, eu vou fazer a compra, primeiro produto, ou então você está começando a cadastrar, você vai colocar como se fosse uma compra, tá? E aqui depois, ó, você vai ver todos os produtos que você tem, tá? E na verdade aqui, ó, você vai colocar a compra que vai entrar como despesa dentro do seu negócio. E aqui você consegue cadastrar um novo produto, tá vendo? Mas vamos lá. Vou adicionar um item, então. Vou fazer uma compra lá na Novilas Acessórios e vou colocar toda essa compra aqui, o que eu comprei. Seleciono o produto. Então, eu já tenho o produto cadastrado aqui, né? Já tenho, vou comprar a pulseirinha lisa fina lá na Novilas, vou fazer reposição dela. Já tenho o produto cadastrado aqui na minha aba, então vou adicionar aqui, ó. Fiz a compra de um produto dele, vai estar aqui, ó, pulseira lisa fina. Quantas pulseiras que eu comprei? 5. Qual que é o custo unitário dessa pulseira? Eu nem sei, tá, gente? Mas vamos colocar aqui R$10. Tem que colocar a vírgula. R$10 o meu preço. Aqui eles colocaram o preço sugerido por conta do markup que eu levei lá na frente, né? Então eu acho que eu coloquei markup 20, algo do tipo, né? Mas na verdade não, eu coloquei markup 5. Não lembro, gente, enfim. Aqui eu vou e coloco o que eu comprei, adiciono no carrinho. Tá faltando campos obrigatórios, peraí. Porque eu não tenho o produto cadastrado. E aí vai entrar aqui no seu sistema como uma compra que você fez e vai entrar lá no seu financeiro, tudo conversa. Vai entrar lá no seu financeiro como uma despesa que você teve, ok? E aí agora vamos para a parte de produtos. Aqui você vai cadastrar todos os seus produtos. Aqui, ó, novo produto, você consegue colocar imagem, e é importante que você coloque a imagem, porque depois você vai conseguir exportar um catálogo, tá? Você coloca um SKU, é o código. Você sabe que todos os nossos produtos lá na Novilas Acessórios, por exemplo, a gente cria um código, né? E aí você cria o código que você quiser, se você não quiser colocar um código, mas é só para o sistema ter esse código e saber diferenciar os produtos, tá? Então você sobe uma imagem, sobe o código, coloca o nome, a categoria, vocês lembram que a gente configurou? Por isso que é importante ir para a configuração primeiro. Coloca a categoria, coloca o estoque atual que você vai inserir. O custo médio, né? Então, por exemplo, eu comprei ali R$200 em pulseira, cada pulseira é R$10, então eu coloquei ali o custo médio de R$10. O tipo de produto, se é produto ou se é serviço, então esse sistema também dá para quem faz serviço, né? Se o produto tem alguma variação, por exemplo, anéis, tem anel de tamanhos diferentes, nem todos são reguláveis, né? Então eu consigo colocar essa variação. E aqui, ó, esse preço sugerido, lembra que a gente colocou lá na configuração o markup? Então já vai dar um preço sugerido e aí você decide qual preço que você realmente vai praticar, tá? Vai colocar para vender. E salva a informação. Não tá salvando porque eu não coloquei as informações, beleza? E aqui vai ficar uma lista de todos os produtos que você já cadastrou. Aqui você consegue procurar, né? Eu quero ver qual o meu estoque, tô lá vendendo para um cliente, eu vou fazer uma compra no meu fornecedor, preciso saber o estoque daquela peça para saber se eu preciso comprar. Você vai pelo código, você vai pelo nome, pesquisando nessa partezinha aqui, tá? E cadastrei os meus produtos, quero enviar o catálogo para minha cliente. Você consegue enviar pelo WhatsApp, consegue salvar, enviar por e-mail. Então você clica em exportar. Nós temos várias, não sei se aqui aparece. Acho que como eu não tenho produto salvo, eu não consigo gerar aqui o catálogo para vocês. Mas você tem 3 tipos de catálogo que você pode gerar. Você pode gerar como se fosse uma revista premium, um catálogo elegante e um catálogo de grade simples. E aí vocês conseguem ver qual que vocês preferem e aí você exporta e envia como PDF pro cliente de vocês verem todos os produtos que vocês têm lá. E aí fica direto, automatizado aqui com o estoque. Então algum produto tá zerado, não vai aparecer lá no catálogo pro cliente. Então, gente, ó, perfeito isso daqui. Facilita muito para você não sair mandando um monte de foto pro seu cliente, tá? Outro ponto aqui importante que a gente tem é o cadastro dos nossos clientes, né? É uma informação, assim, nem é importante, não. É essencial. Se você não tiver o cadastro do seu cliente, você não tem lead. Você não tem como fazer campanha, você não tem como fazer ação. Você não tem as informações desse cliente, não sabe quando ele comprou, quando foi a última compra, você deixa de fazer várias ações que vão fazer você vender mais, né? Então, a importância de cadastrar todos os seus clientes, tá? Então, novo cliente, clicou aqui novo cliente, tem as informações básicas, nome, CPF, telefone, e-mail, data de nascimento para você fazer a campanha de aniversário e o endereço completo, salva ali o contato do seu cliente. Aparece no dashboard geral aqui para vocês o número total de clientes que você tem, quantos clientes ativos. Vocês lembram que a gente colocou lá na configuração? A partir de tanto tempo a pessoa está inativa. Então vai aparecer para vocês os ativos que estão dentro desse prazo ainda que você estipulou e os inativos. Novos leads são as pessoas que você tem cadastro, mas ainda não compraram de você. Então, importante trazer campanhas especiais para essas pessoas, para fazê-las terem
experiência com o seu negócio e aí continuar vendendo para ela, tá? Lembram que a gente configura também as tarefas, né? Algumas notificações pra gente entrar em contato, pra quem tá inativo, pra gente entrar em contato pra quem é aniversariante, pra gente entrar em contato pra quem eu tenho que fazer um pós-venda. Essas tarefas vão estar todas aqui e aí você vai dando um Vzinho pra quem você já entrou em contato, pra quem você já realizou aquela tarefa. Então uma oportunidade de você ter ali uma rotina de ações que vão fazer você vender de verdade, tá? Agendamento, gente, principalmente para quem faz serviço, tá? Ah, eu sou manicure, faço sobrancelha, sou mecânico. Você consegue agendar o seu cliente aqui, ou vou fazer um atendimento agendado, vou levar para o meu cliente, né? Você consegue deixar aqui tudo e vai te notificar, te lembrar desse agendamento. Ou, por exemplo, vendo fiado. Eu sei que é difícil, né? Que eu não gostaria, mas a gente sabe que tem pessoas que vendem fiado. Você consegue também agendar aqui, por exemplo, a cobrança para a pessoa, tá? Então, isso aqui vai te notificando. E aqui, o Kanban de clientes aqui, que vai mostrando para vocês, dentro do nosso curso a gente fala muito sobre essa ferramenta de Kanban, o quanto que fica visual e fácil para você executar as coisas. Então vai ficar por blocos, né? Então vai ficar um bloco, por exemplo, aqui eu não tenho nenhum cadastrado, por isso que não tá nem descendo. Mas vai ficar um bloco de todos os clientes, um bloco de novos leads, que é pessoas que você tem cadastrado e ainda não compraram com você, um bloco de clientes ativos e um bloco de clientes inativos. E aí vem a quantidade de pessoas aqui para você, né, ter ali bem fácil também e visual o que você precisa executar ali para melhorar os seus resultados, tá? Vamos para mais uma parte importante, né? Parte de venda. E aqui, gente, é realmente um ponto de venda. Você consegue fazer a sua venda e deixar tudo registrado dentro do nosso sistema. Então, vou fazer uma venda. Ana, mandei o catálogo para minha cliente no WhatsApp, ela me mandou o que ela quer, ela mandou print ali do que ela quer. Beleza, venho no meu sistema e faço o pedido de venda dela. O que eu vou fazer? Seleciona ali o cliente. Então, antes de tudo, você precisa fazer o cadastro dela se ela ainda não tiver. Selecionei o cliente, coloco os códigos ali ou o nome do produto que ela escolheu. A importância de deixar tudo bonitinho é que no catálogo vai estar as informações bonitinhas também. Quando ela te mandar um print, você já tem ali também os dados que você precisa, né? O código ou o nome do produto para você fazer o pedido dela aqui. Você consegue selecionar tudo direitinho. Aqui, né, você precisa configurar lá naquela primeira parte que a gente falou de configurações. Então, como que ela vai pagar? Você já vai ter configurado. Quais parcelas? Qual que é a data de vencimento? Então, a pessoa vai comprar no fiado, você consegue colocar as datas de vencimento aqui também. Se tem algum tipo de desconto em real ou percentual, né? Ela tá fazendo a primeira compra, ela tem 5% de desconto, eu consigo colocar aqui. Ou ela tem um cupom de desconto comigo de R$10, consigo colocar aqui também, né? Então você consegue. A gente tá dando erro. É aqui, ó. Aí a pessoa apanhando, ó. Tá dando erro no meu teclado aqui, não sei porquê, só tá dando 0. Mas você consegue colocar também aqui o desconto e finalizar a venda. Quando você finaliza a venda, vem um resuminho pra você em imagem e você consegue enviar. Olha como que ficou profissional, gente. Você consegue enviar essa notinha, né? Esse resuminho da compra da pessoa no WhatsApp dela, como imagem ou como PDF, tá? Então, isso facilita muito e fica tudo bem registrado, todos os números aqui no sistema pra vocês. E pra finalizar com chave de ouro, que é muito importante também você ter bem claro como está o financeiro do seu negócio. Então, esse aqui é um controle total de fluxo de caixa e de projeções do seu negócio, tá? E aqui, ó, você consegue ver, ó, saldos projetados. Eu consigo ver se eu tiver tudo cadastrado bonitinho, e uma projeção do que eu vou ter de venda, uma projeção do que eu vou ter de custo. Eu consigo ver lá, ó, sei lá em 2027, em dezembro de 2026, qual que é a minha projeção, sabe? Então isso aqui é muito bom para você ter um visual ali, uma noção do seu futuro como empresa. Ajustar o saldo, então ó, tem um saldo, ali tá desatualizado, tem um saldo maior agora, fiz um aporte meu pessoal dentro do meu negócio e vou aumentar o meu saldo, vou colocar mais R$5.000 dentro do meu negócio, R$50.000 eu coloquei. Mas você consegue fazer esses ajustes do saldo. Nova entrada, né? Não é venda específico, né? Então não veio direto, é um dinheiro que eu tô colocando, ou um dinheiro que eu tô tirando, que estava fora da configuração, porque eu já tinha planejado, eu consigo colocar. Receita é o que tá entrando, eu coloco o que é, é uma venda específica, coloco a categoria, tudo certinho, ou se é uma despesa, não tinha lá selecionado antes, mas eu tive uma despesa com um lanche. Você consegue colocar ali também para ter tudo bem registrado aqui. E aí tem o dashboard, né, te passando as informações básicas do que você precisa saber todos os dias, que é o saldo atual. Então, entradas pagas e saídas pagas,
né? De acordo com o que você já pagou e você recebeu, qual que é o seu saldo atual. Você tem uma projeção para 15 dias, você tem uma projeção de 30 dias e você tem pendências também. O que tem que pagar, que está em aberto, então o sistema vai te mostrando essas contas, tá? E aí, aqui também você consegue ver o seu fluxo de caixa, você seleciona, eu quero ver o meu fluxo de caixa hoje, quero ver do mês, quero ver de um período específico, você seleciona aqui também. E aqui você consegue ver cada uma das coisas, por exemplo, fluxo de caixa, todas as contas, eu consigo ver só as receitas, então só o que entrou, consigo ver só o que saiu, consigo ver tudo que tá pendente, consigo ver tudo que tá pago. Então assim, gente, vocês percebem, é realmente direto ao ponto. E você que vai adquirir o nosso curso tem 1 ano de acesso. Isso aqui vai organizar. Eu acho que só isso aqui vai fazer organizar o seu negócio de uma forma tão maravilhosa que já tem um resultado. E aí, se você junta isso com todo o passo a passo que a gente traz dentro do nosso curso, acabou. Não tem outro. Se você agir, colocar em prática, não tem outra opção a não ser ter melhores resultados, tá? Voltando então a esse maravilhoso benefício que vocês viram o quanto que pode transformar o seu negócio. Se você entrar no nosso curso Prática de Vendas, você tem acesso a 1 ano gratuitamente desse sistema maravilhoso que você executando direitinho o seu negócio ali dentro, a organização é outra, a estrutura é outra e com certeza você vai colher frutos disso aí, porque não tem outra opção a não ser colher frutos a partir de um sistema tão prático, tão fácil como esse, né? E agora é a sua vez. É a vez de você tomar a decisão de fazer realmente o seu negócio acontecer. É de você tomar a decisão de aprender com quem vivenciou tudo isso, com quem praticou, colocou a mão na massa, errou, aprendeu, testou e vai trazer esse passo a passo para vocês. E vai trazer um caminho para vocês. Todas as estratégias, todos os erros também e toda a prática para você aprender e executar no seu negócio e ter resultado de verdade. Então, botão aqui embaixo, garanta sua vaga para o nosso curso, porque quanto antes você começar, antes você vai ter, né, os seus resultados e vai colher tudo aquilo que você vai plantar. Então, não deixe para depois, porque a cada dia que você não aplica, você fatura menos, né? Então, é uma forma de você realmente fazer o seu negócio ter resultado de verdade e aquele faturamento e aquele lucro e aquele crescimento que você sempre sonhou acontecer de uma forma sólida, direta, prática e didática junto comigo no curso Prática de Vendas. Então, eu te espero lá.